Aqui que está gravando. Tá. Então... Está gravando. Certo. Uhum. Então, é com muita alegria que nós estamos nesse momento aqui de formação do Residência Pedagógica, com o nosso querido colega Francisco Eliseu Aquino, colega do curso de Ciências da Natureza, professor do IGEL, e é um grande pesquisador na área de climatologia, mudanças climáticas, é um pesquisador que vai seguido para a Antártica, em missões da URGS, em missões internacionais. Então, eu não li no teu currículo, Chico, para falar tudo que tu és, né? Porque és muita coisa, mas dizer assim, que é um colega querido, um entusiasta do nosso curso e que aceitou conversar com a gente hoje sobre todas essas políticas vinculadas a essas questões todas das negociações, né, da questão do aquecimento global e das mudanças climáticas, né, e a questão da ONU, enfim, e tudo que envolve, né. Então, Chico, tens aí tempo para conversar. Esses estudantes que estão aqui são nossos residentes do Residência Pedagógica de Ciência da Natureza e também da Letras, tá? Que é um projeto interdisciplinar nosso, Letras e Ciência da Natureza. Que fantástico! Eu acabo de reconhecer o Alce Neves aqui nas mensagens. A Ellen Wagner, boa noite, né? Simone Gregório, é uma alegria, né, ser recebido por vocês, né, nesse ambiente. Fico extremamente lisonjeado, né, com a acolhida de vocês. Eu acho que os nossos currículos podem ser resumidos de uma forma bastante objetiva, que é professor, né? E professor universitário, talvez feche ainda mais, porque o envolvimento de pesquisa, projetos, né, é uma demanda que deixa uma característica especial na nossa vida aqui na universidade, né? Mas somos professores, eu acho que isso aí é o que o nosso Lattes tem que dizer primeiro, né? Bom, eu tentei organizar uma apresentação, é sempre um desafio, né? Ter um questionamento novo, um público novo, né? E eu acho que vai ser fantástico, porque tudo que eu não acertar ou que eu errar, né? O pessoal da residência pedagógica, letras, ciências, vai poder identificar, né? Ou na fala, na palavra, né? Ou no conteúdo e levar para a sala de aula, para a sua vida cotidiana de uma forma melhor ainda, né? É um desafio enorme comunicar sobre as mudanças ambientais globais, sobre a crise climática, sobre a crise ambiental global, que envolve a pandemia, que envolve guerra, que envolve, né, tudo que está tudo que está conectado com a sociedade ou as sociedades, né, no nosso planeta. Bom, eu estou com uma sequência longuíssima de slides, porque nos últimos dias a gente teve um novo relatório da ONU pelo quadro, né, da Convenção do Clima, então eu tentei jogar esses slides que estão fresquinhos, né? Tem 3, 4 dias que eles estão circulando o planeta. Eu acho que me salvou, tá? Acho que me salvou muito nessa apresentação. Em algum momento, eu vou tentar andar um pouco mais rápido, que é o objetivo de contextualizar aquela quantidade de slides que a gente já tem como coringa, né? Que se dá um conforto tremendo para a apresentação. Bom, eu vou compartilhar a minha tela e está aqui a minha bandeja de compartilhamento. Eu acho que é melhor uma área de trabalho e uma janela. Isso, né? Acho que...
Entrou. Eu vou sumir aqui, eu vou poupar as pessoas da minha cara, tá? Eu posso sumir também? Bom, eu estou com duas telas, né? Então, se por acaso desconfiarem que eu estou, né, focando para um lado ou para o outro, né, me perdoem, né? Mas, bom, né, boa noite, bom final de tarde, né? Crise climática, ciência, soluções e solidariedade é um título provocado entre a professora Simone e o professor Gregório, quando a gente iniciou uma conversa, né, de encaixar, encontrar uma data para esse nosso evento, né? Bom, como todo mundo sabe, né, eu sempre comento que toda sexta-feira à noite eu tenho aula, então, depois desse nosso encontro, eu entro em sala de aula, né? Então, eu estou com essa agenda, né, na mente. Muito bem. Então, eu destaquei nesse primeiro slide, eu acho que as 17 ODS, né, da ONU, em que resume brilhantemente, né, aquilo que nós devemos perseguir no nosso cotidiano, né, como indivíduos, né, como família e como sociedade, né? Então, pode ser o nosso município, pequeno, médio ou grande, né? E o nosso estado, nossa nação e o planeta tem que resolver, né, melhorar todas essas 17 desses 17 tópicos, pontos, temas, né, que eles são extremamente relevantes para todos nós, né, nas letras e nas ciências, sem dúvida alguma, né? Muito bem. Então, as mudanças estão ocorrendo em todo o sistema terrestre, né? Então, é uma palavra forte, né? Sistema terrestre. É uma palavra extremamente presente lá no nosso curso de Ciências da Natureza, né? Em licenciatura, né? Para nós, no Geociências, sem dúvida o que nos norteia, né? E, claro, a gente vai arrumar conexões com todas as áreas do conhecimento, né? Então, a atmosfera, a criosfera, tudo que é neve e gelo no planeta Terra, a biodiversidade dos oceanos, todos eles, nossos grandes ambientes que compõem o sistema terrestre, foram alterados. Na maior parte deles, bem alterados, muito alterados, a ponto de que dificilmente a gente consegue hoje descrever um desses ambientes como representante puro, né, original do clima atual da Terra, né? Até porque o clima atual da Terra é alterado pelas ações humanas. Então, eu vou tentar, né, colocar isso de alguma forma nesses primeiros slides. Então, aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera, modificou a precipitação no nosso planeta, intensificou em algumas regiões, diminuiu em outras, as geleiras estão derretendo, a temperatura do planeta aumentou, o nível do mar vem subindo, né? O calor contido na massa d'água dos oceanos é estocado para centenas, né, de anos. Então, mesmo que a gente parasse nesse instante toda a cadeia da mudança ambiental global, a energia estocada no oceano e liberada lentamente para a atmosfera continuará possibilitando cenários de eventos extremos, como aquele que a gente viu no Rio de Janeiro há poucos dias, na Bahia e entre outros no planeta, né? Muito bem, existe uma ampla pesquisa, uma ampla discussão internacional, né, que envolve as ciências sociais, né, em que nós, da área física, vamos dizer assim, ciências da Terra, né, devemos ampliar ainda mais a nossa inter-relação, né, entre estas áreas, entre disciplinas, para entendermos melhor, comunicarmos melhor e trazermos à tona soluções plausíveis para a crise, né, ambiental global. Então, dentro dessa discussão, a gente tem aí uma palavra muito marcante, que é o antropoceno, que é a idade, o período, né, o tempo em que o homem assumiu o controle do sistema terrestre, né? Isso é chocante, eu sei, né? Mas é verdade, nós assumimos o controle do sistema terrestre, nós alteramos o sistema terrestre, e
E ele tem aí, né, como resultado, eventos extremos, dos mais diversos. Falando em guerra, né, que é algo que está no nosso cotidiano, infelizmente, né, falando em usina nuclear, falando em explodir barragens, explodir pontes, vejam que interessante que aparece para nós os anos lá, vamos dizer, 1940, mais ou menos 1940, 1930, por aí, né? Em que a gente assumiu globalmente a construção de barragens, a partir daí, geração de energia nuclear, e que isso serve de horizonte para traçar um período em que a gente desviou o curso de rios, mudou a morfologia da superfície do planeta, muda a forma de interagir com a energia, e ter água estocada em barragens, gerar energia elétrica, permite as cidades crescerem rapidamente, amplamente, e nos traz ao que nós identificamos nos dias de hoje, né? Então, isso está por trás desse esquema, né? Então, a gente alterou o balanço de energia dos oceanos, o balanço de energia da atmosfera, as geleiras começam a derreter, a interação do gelo com o oceano e a atmosfera interfere no regime de chuvas do planeta e o regime de temperatura. Isso vai alterar as florestas tropicais, que também vão contribuir numa alteração no regime de chuvas, temperatura, estiagens, etc., e isso vai entrar como se fosse um efeito em dominó, gerando grandes rupturas, grandes alterações, mudanças, que vão levar nós a um estado do clima muito diferente daquele que nos gerou, ou um clima num planeta que propiciou a evolução da humanidade. Eu consegui agora, no final da tarde, atualizar estes gráficos, né? Então, o professor Ed Hawkins é um climatologista, né, da Universidade de Reading. Ele criou uma forma de comunicar o aquecimento global, que à esquerda são gráficos e à direita são barras. Então, hoje, as mulheres fazem echarpes, lenços, blusas, vestidos, os homens estão usando ternos com essas listras, né, para chamar a atenção da mudança da temperatura do nosso planeta. Então, 1901 até 2021 é a mudança média da temperatura no Brasil. Então, essas listras em tons de laranja, vermelho, tons mais fortes, mostram quão rápido está sendo esse aquecimento. No gráfico à esquerda de cima é o aumento da temperatura no planeta, e embaixo o aumento da temperatura no Brasil. Muito bem. O que isso pode acarretar? Uma atmosfera mais quente pode se tornar mais tempestuosa, pode se tornar mais seca, né? Então a gente pode ter mais estiagens, pode ampliar períodos de estiagens, pode ampliar áreas secas e pode também ampliar áreas com precipitação extrema, inundações e assim por diante. Então, é o que a gente chama de momento dos extremos nessa década e para as próximas. Essa ilustração, acho que foi publicada o ano passado num blog da NOAA, e me chamou muito a atenção porque o colega foi muito feliz, porque nós passamos para as crianças e nós aprendemos que funcionava assim. À medida em que a gente sobe na troposfera do nosso planeta, fica mais frio. Então, quando a gente vai a Gramado, Canela, ou vai no topo dos Andes, ou no Everest, ou no Mauna Loa, Kilauea, seja lá qual a montanha que a gente já visitou ou deseja conhecer, a gente sabe que lá em cima é mais frio. E se a temperatura média do planeta está subindo, o perfil da atmosfera com temperaturas mais altas também está subindo. Então, significa que as geleiras têm que derreter, a biodiversidade de alta montanha segue subindo e vai chegar o momento que ela não tem mais para onde ir, quer dizer, não tem substrato rochoso para ela continuar ascendendo. Então, tem um colapso de biodiversidade, tem uma ruptura na nossa imagem e identidade com o sistema natural, numa ilustração extremamente simples, que é misturar o perfil da temperatura média do nosso planeta com montanha. Não faz sentido isso do ponto de vista científico, enxergar essa transformação, né? O que eu quero dizer não faz sentido inverteu a lógica, né? Assumimos o comando.
Temos aí os 10 anos mais quentes deste século, ou dos últimos 2.000 anos ou mais, sem dúvida, né? Esse ponto de janeiro, em preto ali, é janeiro de 2022, vejam que janeiro já iniciou quente, né? 2021 iniciou como o sexto, quinto ano mais quente deste século, né? E, então, salta aos nossos olhos que praticamente os anos mais quentes desse século estão na última década, né? Então, o que fortalece nessa nossa compreensão de que as mudanças estão se acelerando e de que os dias e alguns veranicos e alguns momentos, as ondas de calor realmente parecem estar mais presentes e mais intensas, né? Se a gente fosse resumir o ano de 2020, ele é basicamente um ano de extremos, assim como os últimos 10, 20, 30 anos. E à medida em que passa, mais eventos extremos, mais recordes são registrados, sejam por ciclones, furacões, tempestades severas, ondas de calor, ondas de frio, mega queimadas, derretimento de geleiras, diminuição de gelo marinho e assim por diante, né? Então, nós tivemos o sexto ano mais quente na América do Sul, né, de todos os registros. E para 2021, e lembrem-se, né, 2021 vocês devem ter visitado a Serra Gaúcha, o Catarinense, feito fotos em bancos de neve, com uma imagem bucólica, paradisíaca para um inverno do sul do Brasil, né? E com dias muito frios. E mesmo assim, foi um inverno quente, foi um ano quente, com todas aquelas anomalias robustas, frias, né? Se a gente olhar o janeiro de 22, ele continua com extremos, e se olharmos a América do Sul, né, continua quente, a Argentina está vivendo um dos seus períodos mais secos, a Argentina contém queimadas hoje de norte a sul, né? Tem áreas da Patagônia, argentina e chilena, que estão queimando ainda, né? Então, é impressionante o período de calor, de estiagem severa, que se prolonga por praticamente 2 anos e meio, no Cone Sul da América do Sul. Particularmente, isso está me assustando, como climatologista, porque mostrou um caminho que eu ainda não tinha visualizado, um caminho prático. A gente imagina que, a gente vai dizer, olha, o Rio Grande do Sul sempre foi quente, teve períodos quentes no passado, na nossa infância, sem dúvida. A frequência e a repetição deles é maior agora. Mas quando a gente olha as ondas de calor com efeito de continentalidade para o Paraguai, para o centro-norte da Argentina, elas estão muito mais duradouras, né? Mais secas, e elas, obviamente, elas vão se expandindo em direção ao oeste do Rio Grande do Sul. Então, não é à toa que Uruguaiana, semanas atrás, bateu o recorde de temperatura mais alta de 70, 80 anos que a gente tem no Rio Grande do Sul, e assim por diante, né? Então, o que me assustou eu conseguir visualizar nesse ano o caminho claro, como ondas de calor, estiagem severa e mega incêndios se organizaram no Cone Sul, né? Muitos de nós, né, nossos familiares, avós, dizem assim, tudo bem, o Brasil está quente no centro-oeste, no norte, no nordeste, mas aqui no sul sempre tem aquela sensação, aquela imagem, né, de que vai ser frio ou que vai ser ameno. E isso está se revelando contrário, né? Muito bem. E aí, eu acho que a gente pode trazer alguns livros novos e uma nova discussão epistemológica, inclusive, né? Que essa mudança do ambiente do planeta, nós destruirmos florestas, diminuirmos áreas de mata ciliares, né? Expandirmos demais, por exemplo, a agricultura em algumas áreas que deveriam estar sendo preservadas, não em benefício de aumentar a produção, mas simplesmente em benefício de terra barata, baratíssima, a custo zero, muitas vezes, né? Torna períodos de estiagem mais intensos, mais duradouros, e em período de verão, isso amplifica com o aumento das temperaturas. É a receita natural para incêndios que a gente chamaria de naturais. O detalhe é que, quando nós olhamos os registros dos incêndios de 2016, 2019 para 20, né,
por exemplo, na Austrália, costa oeste dos Estados Unidos, Europa. O ano passado, na Itália, na Espanha, Portugal, nas ilhas gregas, né, e etc., eles, na intensidade deles de áreas queimadas, não há registro algum, nem em nenhum lugar, em escritura, ou na pedra, ou no pergaminho, ou em biblioteca algum no planeta Terra, né? Então, sem dúvida, nós estamos passando pelo que alguns autores estão chamando de o período do fogo, o piroceno, e aí a gente discute se é um antropoceno mais piroceno, né? O piroceno está no antropoceno. O que se sabe é que não é mais a alegria do homem dominar o fogo e pensar em ter alimento, em progresso e assim por diante, né? A partir disso, ter a indústria, o aço, assim, o domínio do fogo, né? Aqui transcendeu, o fogo vai nos destruir completamente, né? Então, o que nós vivemos de incêndios no planeta Terra, eles já são reconhecidamente pela ciência como sem precedentes, sem comparativo no passado, né? Bom, e, claro, não poderia chamar a atenção de que nós estamos numa onda, lavando as mãos, usando máscara, mantendo distanciamento, né? Flertando com o negacionismo e uma série de crises com a Covid-19. Temos uma recessão global, provavelmente ela será amplificada com mais uma guerra ou com esses cenários mais difíceis, né? As mudanças climáticas é realmente algo que há tempo a gente identificava, né, com um enorme potencial complexo, né, inclusive para a sociedade moderna, e o colapso da biodiversidade. Quer dizer, quando a biodiversidade global colapsar, o sistema climático vai ter que ser outro, e aí a gente vai ter que rediscutir tudo, né, nas nossas sociedades. Como que a gente vai ter água, alimento, ar, né, temperatura para sobreviver, né? Acesso a isso, né, minimamente falando. Bom, então eu vou cruzar rápido para quem não me conhece, provavelmente é o pessoal da Letras, né? Me perdoem dizer assim, né? Mas muito prazer, né? Então, o que nós fizemos aqui, né? Nós vamos lá no interior da Antártica. Nesse momento, eu estou planejando uma expedição que deverá ocorrer de novembro a janeiro desse ano, quer dizer, novembro de 2022 para janeiro de 2023. Depende como vai a pandemia, depende como vai ser a guerra na Ucrânia e Rússia, depende de como vai ser a economia global. A gente está conversando com colegas no mundo que vão interagir com a gente nesse projeto. Muito bem. Então, a gente trabalha numa área em que a gente chama de região polar. A Antártica é a região mais fria, mais isolada, mais inóspita do planeta Terra. Tem 90% de gelo do planeta Terra. E, obviamente, essa região é responsável, não, ela pode ser tida como um grande ar-condicionado do nosso sistema terrestre, né? Então, imagine, no auge do inverno polar, né, em todo o interior do continente, é noite, não surge o sol em nenhum dia por meses, né? Então, essa superfície fria, a menos 50, menos 90 graus Celsius, menos 100 em algum desses vales aqui, né, emana energia direto para o espaço. Quer dizer, a gente perde energia do planeta Terra para o espaço. Em contrapartida, a região equatorial passa o ano inteiro recebendo energia em excesso. E a transferência, né, ou por água ou por ar, né, vai organizar a circulação oceânica e atmosférica e o equilíbrio climático. Portanto, ela tem um papel importante, né, para não dizer crucial, e monitorar ela nos ajuda a antever, né, prever o que está acontecendo de médio e longo prazo. A gente vai ao interior da Antártica, usa avião que hoje está sendo extremamente utilizado, né, para transporte de tropas, para transporte de material médico com a pandemia da Covid. São aviões antigos, militares, cargueiros, né? Esse é o Ilyushin, né? A gente transporta containers, tratores, veículos, combustível, pessoas dentro de um avião desses, pousamos com rodas numa pista de gelo, né?
Lá no interior da Antártica, a gente monta um acampamento, tem um container científico com um projeto funcionando ininterruptamente, né? Sem ninguém no auge do inverno, porque é muito mais barato, né? E eu não preciso ter combustível fóssil, né? Então, todo o aquecimento no inverno, para os equipamentos funcionarem, são turbinas eólicas, no verão é painel solar, né? E aí, claro, quando eu chego lá, eu monto essas barracas, uma é dormitório, outra é cozinha, outra é banheiro, né? As barracas estão a menos 15, menos 20, mais pessoas dentro da mesma barraca, ela fica mais confortável. Se a gente botar um panelão de neve para derreter, vai ter um bafo dentro da barraca, vai ficar mais agradável, vai ficar úmido, mas depois de 30 dias sem banho, fazendo comida, nessa confusão toda, a gente diz assim, nossa, o que a gente está fazendo aqui? Então, isso é o que a gente vai ao meio da Antártica, né? Manter esses equipamentos, fazer expedições para coletar amostra de neve e gelo, quer dizer, furar o gelo de metro em metro. Esse gelo depois, em laboratório, vai ser derretido em equipamento ultra limpo, super preciso, lentamente, camada a camada, e a gente vai poder analisar a composição isotópica, por exemplo, da água, né, H2O, e encontrar material particulado, registro de erupção vulcânica, dependendo da região que a gente for furar e profundidade, picos de acidez de testes nucleares. Então, isso tudo vai servir de horizontes para a gente datar e contar a história do clima do passado do planeta. Aliás, é bom comentar que essa é a única técnica, esse é o único lugar, né, Antártica e Ártico, e geleiras de alta montanha, em que a gente consegue reconstruir com grande precisão a composição e o estado da atmosfera do planeta Terra. Muito bem. Então, a gente sabe que, através dessas técnicas, né, o carbono subiu, e ele é uma linha, né, é uma parede, né, a gente vê isso muito nos dados, né, quando a gente está acompanhando a pandemia, né, então a gente vê que sobe, de repente, né, a concentração de CO2 nos últimos 100 anos. Né? Então, vejam, aqui tem 800 mil anos, e aqui no final essa barra representa praticamente os últimos 100 mil anos. Né? Então, os últimos 100 anos, perdão. Então, a subida de CO2 de tal magnitude, ela não tem paralelo na natureza. Então, isso não pode ser natural, isso tem que ser antropogênico. Né? E a gente vê que o aumento da concentração de CO2 induz ao aumento da temperatura média do planeta. Então, se a gente queima mais combustível fóssil, desmata e assim por diante, um dos efeitos é o aumento da temperatura média do nosso planeta. Então, por isso, a gente consegue monitorar essas emissões. A gente, inclusive, viu uma pequena queda em 2020, foi a parada global que a gente até usou de experimento, né, por conta da pandemia. Mas essa parada, ela, infelizmente, não vai surtir efeito algum, né, nem a curto, médio e longo prazo, porque a gente sabe que, por exemplo, o dióxido de carbono vai durar aí algo como 1000 anos ou mais. Então, o que a gente já tinha de dióxido de carbono na atmosfera, ele continua interagindo para mudar as condições, né, e o balanço de energia do nosso planeta. Muito bem. Então, em qualquer lugar que a gente está medindo, aqui no meio do oceano, a gente observa nitidamente o aumento do CO2 na atmosfera do planeta, né? E aqui ainda está setembro de 2021, né? Então, comparando setembro de 20 com 21, nós saímos de 411 para 413. Quer dizer, praticamente 2 partes por milhão de volume, né? Em um ano para o outro, né? Isso é muito, tá? Isso é muito rápido, melhor dizendo, né? Bom, aí a gente pode aumentar a nossa escala de percepção e vamos falar dos últimos 70 milhões de anos, né? Então, sempre alguém lá no churrasco com a família ou em casa vai dizer: ah, mas a Terra já foi mais quente no passado, né? E tinha vidas. Bom, tudo bem, tinha, né? Então, há alguns bilhões de anos, a vida só existia nos oceanos e o planeta era muito mais quente, né? Aliás, no começo era uma bola de fogo, né? Então, a gente sabe, né, que foi mais quente, né? Mas, quando a gente coloca na perspectiva a posição dos continentes, o clima, aquilo que está no nosso imaginário desde a infância, planeta Terra, né? Esse ambiente, esse planeta, ele está numa temperatura média ao redor de 14 graus Celsius.
Atualmente, nós já estamos em 15,1 graus Celsius, quer dizer, o clima do planeta mudou, em 1 grau, 1,1 média global. Então, quando a gente vai a 70 milhões de anos atrás, né, o planeta é 8 até 12 graus Celsius mais quentes que hoje. Né? Então, se a média global é 15, coloquem mais 10 graus, pelo menos, 25 graus Celsius. Significa dizer que do Polo Norte ao Polo Sul, todo o planeta é tropical. Não existe neve e gelo no planeta Terra. E aí, para professoras e professores, né, imagine a gente falar com as crianças assim, as regiões polares não tinham gelo. Né? E, a princípio, toda criança já vem, né? Desde o seu engatinhar, né, literalmente do seu engatinhar, percebendo que o planeta é frio no Ártico, tem urso, frio na Antártica, tem pinguim. Né? E às vezes a gente demora para comunicar com os alunos aqui na graduação, né, na geografia, diz assim: imaginem, vamos calcular isso. Não tinha neve e gelo no planeta, o planeta era mais quente. Então, a mudança da tectônica de placa, posição dos continentes, origem e evolução da vida, mudança da composição química e física da atmosfera da Terra levou a um cenário em que, mais ou menos 35 milhões de anos atrás, começa a aparecer pequenas geleiras no interior da Antártica, exatamente porque a Antártica se posicionou no Polo Sul. Aí ela atraiu as condições que permitiu desenvolver lentamente por milhões de anos, até que apareceu o manto de gelo, e lá por 10, 15 milhões de anos atrás atingiu o volume aproximadamente igual ao atual. Então, o aparecimento da Antártica para nós é essa barra preta aqui, né, de 30 a 35 milhões de anos atrás, e, claro, ela dá um tombo na temperatura média global. Ela informa o planeta: olha, por Wi-Fi vai esfriar. O que eu estou querendo dizer? Ou por ar, ou por água fria ou ar frio, vai começar a mudar o sistema climático global e tudo se ajustando. E isso influencia, inclusive, o Ártico, que só nos últimos 5 milhões de anos aparece geleiras, como na Groenlândia e o gelo marinho do Ártico e assim por diante. Então, vejo que só em contar e entender essa história do planeta, a gente já mudou uma série de paradigmas que estão associados ao nosso crescimento com a família, né? Antes de ter contato com a escola, né? Mas tudo bem, nós professores, né, professoras, sabemos que isso acontece e a gente vai devagar lidando, né, com as nossas crianças, os nossos jovens, para compreender isso. O que eu quero mostrar aqui? Nós tivemos grandes extinções em massa da vida do planeta Terra, período quente, período frio, só que a gente compreendeu como o sistema terrestre funciona. E quando a gente olha o derretimento das geleiras e o aumento da temperatura e o crescimento do CO2, nada deles entram nesse cenário. Eles não têm paralelo, porque eles não são naturais. Muito bem. Aí, o professor, pesquisador Wallace Broecker, né? Broecker, eu sempre tenho uma dúvida em pronunciar o sobrenome dele. Infelizmente, ele faleceu em 2019, se não me falha a memória, né? Ele tem um legado enorme e ele pegou testemunhos de gelo e publicou um artigo de 2, 3 páginas na Nature, né? Onde é que eu estou aqui? Na Science, perdão, na Science, né? Aqueles famosos artigos que todos nós sonhamos em um dia ter na vida, né? Já estou convencido que eu não vou ter nenhum, mas eu estou inspirado em todos esses, né? Em 3 páginas ele conseguiu contar uma história que está valendo até hoje. Então eu sempre brinco. Na verdade, agora são 47 anos, eu tenho que atualizar, né? Então, 8 de agosto de 2022 vai fazer 47 anos que ele pegou esses dados, fez um cálculo e mostrou, e disse para o mundo: olha, esse aqui é meu artigo, essa aqui é a ciência que a gente conhece, e eu estou prevendo que lá em 2000 ou 2010 a temperatura média do planeta vai estar 1 grau ou 1,2 graus Celsius acima da média pela concentração de CO2 que nós estamos emitindo. Isso é o que dá um geoquímico, né? Entender do sistema terrestre, saber conectar, né? Então tá aí, tem um artigo que na minha memória, 2 páginas e meia, 3 páginas, ele consegue resumir brilhantemente, né, o que estava por vir. Né? Então, isso é 1975. Eu pessoalmente, estava com 5 anos de idade. Né?
Talvez nessa época eu imaginasse que geografia, o planeta, os oceanos, fosse uma coisa interessante. Mas confesso que é 5 anos de idade, né? Muito bem. Então, para nossa surpresa, quando a gente consegue ter, por exemplo, os últimos, eu posso juntar aqui os últimos 2022 anos, né? A gente sabe que nós estamos aqui hoje. Nós estamos num período muito mais quente, o que a gente chamou pequena idade do gelo, o período medieval e assim por diante. Então, imaginem as universidades mais antigas do planeta, com os professores, os seus mestres, os seus naturalistas, e tentando entender química, física, natureza, línguas, cultura, o que a gente quiser, né? Lá pelos anos 500, 600, 700, 900, né? Estes eventos acontecendo, tudo isso registrado, e hoje a gente olha para trás e vê que nós estamos num estado de clima sem precedente na história recente da humanidade, podemos dizer assim. Esse gráfico está resumido, né, nas listras à nossa direita. Bom, então, o que a gente deve comunicar, né? Então, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, ligado à ONU, né? Ele tenta, ele pede que a gente faça pesquisa, né? Ele insiste que a gente não desista, né? E que a gente consiga comunicar melhor, que a gente forme mais professores, professoras, pesquisadoras, pesquisadores, e que a gente envolva a futura geração nesse esquema, porque esse é o caminho, é conhecimento e os jovens. Não tem outro caminho fácil, inteligente, né, e humano para que isso seja encaminhado, né? Então, entender a história do clima do passado, né, entender como os modelos matemáticos funcionam para a previsão do tempo e do clima, como é importante a gente ter observação, né? As crianças não precisa fazer print. Eu prometo que eu dou a apresentação para vocês todos, tá? E não é nada segredo aqui, né? Então, entender esses processos, isso é o que faz a gente criar, construir, progredir e assim por diante. Bom, tentando resumir, né? O que o IPCC está contribuindo na ciência do clima dos anos 70 e 80? Bom, um bando, me perdoem a expressão, né? Um bando de químico, físico, meteorologista, maluco, em congressos internacionais, se reuniam nos corredores e diziam assim: você viu que está aumentando o CO2? Você não acha que o clima vai mudar? Eu vou dizer assim, mas mudança climática, isso aí é um tema já controverso de séculos, né? O início da geografia, da geologia, de várias áreas, né? Desculpa, Gregório, né? Me perdoa. Então, eles começaram a fazer uma revolução. Eles, né, influenciaram os próprios colegas e disseram assim: nos próximos congressos tem que ter uma sessão, nem que seja de posters, de meia tarde, de mudança do clima, né? Isso lá nos anos 70, né? E eles não eram ouvidos nem pelos próprios colegas, né? Os caras, tem coisa mais interessante para fazer, se o clima vai mudar, não faz isso, etc., né? Então, vejo como isso foi difícil dentro do ambiente científico. E é assim que funciona, né? A gente, às vezes, visualiza algo novo, às vezes a gente visualiza uma lacuna, melhor dizendo, vai insistir nisso, né? E demora para a gente ganhar corpo e isso se tornar, inclusive, tema de pesquisa, financiamento e assim por diante. Então, vai aparecer isso nas conferências internacionais, até que a ONU e etc. vai ter o primeiro relatório de mudanças do clima lá em 90, 91, né? Eu estava estreando na graduação nessa época, né? Já com o pé na área do clima e vendo isso aqui, a gente dizia: isso aqui parece ter futuro, né? E sem dúvida, hoje eu sou obrigado a dizer, né, que lamentavelmente tem muito futuro, porque tem muito problema, como eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Então a gente vem com menos de 30, 40 anos de ciência se consolidando, robusta, verificada, amplamente, né, externalizada, mostrando o quão importante. A gente precisou ter desenvolvimento de computadores aqui, né? Ter desenvolvimento de processadores, formar pessoas, né? Aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado, eles atuarem na carreira
e, de repente, eles dão um salto, e isso vem para a área do conhecimento aqui, e a gente segue para frente, né? Então, essa é a fórmula que faz isso funcionar. Muito bem. Aí, no ano passado, a gente teve uma parte do relatório que a gente chama de o grupo de trabalho número 1, que é o grupo das áreas físicas, né? Em que a gente mostrou, sim, a temperatura média do planeta inequivocamente está subindo, é ação humana, e a gente pode prever já cenários com o planeta 1,5 grau mais quente, 2 graus ou até 4 graus, né? Atualmente, nós estamos aqui no 1.1, 1.2, e, sem dúvida, vamos chegar em 1.5. Aí entra o Acordo de Paris, 2016, né? 2015 e 2016, em que a gente diz, olha, a gente tem que até 2030 frear isso e não deixar passar de 1,5 grau, né? Não pode jamais chegar a 2, a gente não quer que chegue a 2 e tentar limitar 1,5 grau. E o que a gente descobriu de 2015 para cá, que 1,5 grau é muita coisa, inclusive, né? Bom, então, mexer na troposfera, que é essa pequena primeira camada do nosso planeta, mexe na circulação de ventos. Eu vou passar rápido aqui, porque teria muita discussão, né? Então, significa para nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que mexer nos ventos lá em cima, 16, 18 quilômetros de altura, pode aproximar ventos rápidos da Antártica com tropicais e criar tempestades ou criar estiagens ou chuvas extremas aqui no sul. É por isso que o sul do Brasil é tão dinâmico nas suas 4 estações historicamente e fica mais impactado com os extremos, ou de calor, ou de frio, ou de estiagem, ou de chuva em excesso, né? Muito bem, eu só mostrei aqui a formação de um ciclone extratropical, tem esse giro de um ponteiro do relógio, para o pessoal da letra ser legal, que a gente sempre diz que é uma vírgula invertida, né? Então, é uma forma de visualmente identificar na imagem de satélite, né, esse fenômeno. Então, estes casos geram tempestades severas e geram ressacas na costa sul do Brasil, pode ser o que eu estou comentando, a gente poderia estar no Uruguai, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, norte da Argentina, né, na costa. A gente poderia estar na Austrália, Nova Zelândia, né? E com a Antártica, a gente está vendo que tem horas que entra ar muito frio, e de repente não entra ar frio, fica muito quente, e aí parece que isso está sendo interrompido ou está sendo alterado. E, de fato, a gente observa isso. Dou um exemplo. Olha as anomalias da temperatura aqui no Cone Sul, em 25 de julho do ano passado. Estava anomalamente quente. Isso aqui é anomalia, está mais quente do que o normal esperado para julho. No dia 28 de julho, está anomalamente mais frio do que esperado para julho. Então, aqui nevou bastante, etc. Então, a gente convive com um inverno quente, morno, e, de repente, extremamente frio, né? Essa é uma animação com a imagem de satélite, mostrando um dos ciclones com a frente fria, né? Está aqui à frente. Ela vai avançando, chuva, precipitação, neve, e logo atrás o ar mais frio e o céu aberto. Então, tem geadas e assim por diante. Então, eu gosto muito de olhar essa animação, porque isso é real, né? A qualidade dos satélites. Aliás, dia 1º de março, agora, um novo satélite idêntico a esse foi lançado e vai se posicionar mais no meio do Atlântico, para ajudar a gente identificar os fenômenos uma semana antes de chegarem na América do Sul, né? Então, maravilhas da tecnologia, né, facilitando o nosso dia a dia. Muito bem. Então, com a mudança climática, chove mais no Rio Grande do Sul. Aí o pessoal vai dizer, esse professor está equivocado. Nós estamos no auge de uma estiagem, 2 anos e meio, uma das maiores rupturas e quebras de safra que a gente tem na história do Rio Grande do Sul, né? Nos nossos estudos aqui no laboratório, a gente já sabe que essa estiagem vai durar até maio, abril, maio. O inverno talvez seja normal, sabendo que está chovendo menos nos nossos invernos do que o de nossa infância ou dos nossos avós. Então, tem muita mudança aí, e isso traz grandes impactos na economia. Seja muito abençoado, muito cheio de saúde, traga muita alegria para os papais. E tu fica firme aí, hein, papai? Então... Pessoal, temos um problema aqui para resolver.
Tudo padre, bem. aqui também tem um problema para resolver. Eu estava com 5 pessoas, consegui reunir 5 dos 12, mas eu vou esperar tu mandar aí. As tempestades severas vão se formar nesse cenário, ou nesse ambiente. Né? E é por isso que o Rio Grande do Sul é campeão em tempestades severas. Ou estão se deslocando. Eu acho que tem o microfone aberto aí. Né? Tem o microfone aberto. Tá, legal. Muito bem. Então, quando a gente olha o que acontece no Rio Grande do Sul e vê o que o IPCC está projetando, né? Por exemplo, para 1,5 grau de aumento na temperatura, nós já batemos 1 grau, 1,1 no Rio Grande do Sul, no Brasil, de modo geral. Né? Então, a gente sabe que vai ter aumento das temperaturas máximas, vai ter aumento de precipitação no Rio Grande do Sul, vai ter o número de dias concentrados com chuva intensa, né? E também vai ter dias concentrados sem nenhuma precipitação para essa região que a gente chama de sudeste da América do Sul. Muito bem. O que isso se traduz? Se traduz em condições mais adversas para a nossa vida, né? Para o nosso ambiente. Né? A gente vai ter mais ondas de calor, as cidades são ambientes mais poluídos, as cidades são ambientes mais ruidosos, então quem esteve no litoral e agora volta para Porto Alegre tem esse baque, né? A mente, o sono, né? O humor, tudo é alterado, né? Então, é sempre bom lembrar, né, que as cidades têm uma geometria com prédios, com ruas, com concreto, com asfalto. Isso ajuda a mudar a circulação do ar, piora a circulação do ar, isso esquenta a cidade. A indústria é uma fonte de calor, né? Os carros são uma fonte de calor, né? Os aparelhos de ar-condicionado são uma fonte de calor na cidade, porque enquanto eu estou fresquinho na minha sala, o aparelho está jogando ar quente lá fora. Né? Então, se a gente soma, né, os aparelhos de ar-condicionado para o ambiente externo, a cidade tem que se tornar naquela ilha de calor. Né? Então, a gente tem problemas de abastecimento hídrico com a vegetação. Então, a gente tem que fazer um balanço nisso, né, para pensar cidades. Eu tenho que correr, porque eu agora cheguei, digamos que seria a minha metade da apresentação. Tá? Bom, então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, no mundo, eles estão postos como uma ótima, para não dizer a melhor única, né? Para não dizer que é única, né? É difícil a gente dizer que é única, né? Mas todas elas combinadas, né, são excelentes para a gente pensar alternativas, né? E mudar o nosso comportamento e assim por diante. Eu, pessoalmente, sempre tento olhar para as 17 e pensar assim, o que eu consigo melhorar em cada uma das 17? Se eu conseguir melhorar um pouquinho em cada uma das 17, eu me torno um cidadão mais amigável do meu planeta. Muito bem. Então, nós chegamos num divisor, né? num momento em que a gente vai ter que pensar que rota a gente quer, né? Nós atualmente estamos aqui no 1,3 graus, 1,2 graus Celsius acima da média, né? E a gente tem que escolher agora se a gente vai ir para mais 1,9 e flertar com até 3, 4 graus Celsius acima da média, né? Ou então subir isso mais, tá? Então, é aqui que a gente tem que ver. Que caminho nós vamos seguir? Então, aqueles 17 ODS, todo o nosso planejamento estratégico, por exemplo, o Brasil 2030, as agendas e assim por diante, vão ser extremamente importantes. Infelizmente, 2030 já é amanhã, podemos dizer assim, né? Já estamos atrasados para uma agenda de 2030. Tá? Bom, foi lançado no dia 28 de fevereiro, agora, né? Junto com o 6º relatório, né? O AR6, como a gente chama, as informações do 2º grupo de trabalho, que é Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. Aqui as imagens vão falar por si só, né? Então, a gente quer entender quais são os impactos da mudança do clima, como é que a gente está se adaptando e a nossa vulnerabilidade. Então, a gente já conhece os impactos, a gente já tem até algumas adaptações, né? Então, a gente sabe que se a gente desmatar menos, queimar menos florestas, deixar de usar carro a combustão e passar a usar carro elétrico, a gente vai emitir menos CO2 e a médio e longo prazo a gente vai ver esse benefício na diminuição desse gás de efeito estufa na atmosfera e a gente está enfrentando essa crise, né? Mas as nossas vulnerabilidades
são muito maiores do que a gente imaginava. Basicamente, é isso que esse relatório está nos dando, né? Então, eu achei que é legal também compartilhar com vocês algo que está lá, né? Esse relatório, né, ele tem 41% são mulheres pesquisadoras, 59% são homens, né? Então, o número de artigos científicos utilizados para compor esse relatório são algo como 34 mil, né? 62 mil revisores, e aí vai, né, uma gama de trabalho, né, ano de trabalho, sem dúvida, pesado, forçado, sem nenhum centavo a mais na carreira dessas pessoas. É assim que funciona a ciência, né? Quando nós revisamos ou damos pareceres de trabalho, a gente não está ganhando nada, está fazendo extra. É importante, né? Isso é importante, né? Bom, então, o que a gente tem? É inequívoca que a ciência está dizendo. As mudanças ambientais globais são reais, elas estão se acelerando e são causa antropogênica. Não tem mais o que discutir sobre isso, né? Bom, a gente vai romper, né, o sistema natural terrestre. E é isso que está nos assustando a cada ano que passa, ou a cada mês que passa, os eventos, os impactos, né, os prejuízos, né? Então, a gente pode imaginar que viver em cidades amplifica, né, essa questão da mudança climática, essa questão das dificuldades de enfrentamento e etc. Bom, isso está criando uma série, né, de... Está tudo em inglês, pessoal, né? Não fazia sentido eu traduzir, né? Mas a gente está incrementando onda de calor, estiagem, né? Reduzindo a produção agrícola, a gente está sofrendo com a produção global, né? Isso diminui a produtividade, isso gera fome, isso gera pobreza, isso gera riqueza concentradíssima, né? Então, a gente tem efeitos locais, regionais e globais, tá? E isso sem falar em guerra, né? Ou em outro. Então, aqui falando só da questão ambiental, né? Então, a gente está misturando, né, a mudança climática, impactos, interações, né? E aumentando vulnerabilidade, seja na natureza, seja na atmosfera, ou seja no ambiente em que a gente vive, trabalha, se locomove e assim por diante. Então, a gente está combinando, né, algo que é insustentável para o sistema terrestre. Isso torna a viver no nosso planeta, crescer e etc., cada vez mais desigual, tá? Então, nós temos ao redor de 3 bilhões e meio de pessoas vivendo em áreas, né, que serão diretamente impactadas por alta vulnerabilidade com a mudança do clima. Então, a gente vai falar lá de acesso à água, clima, saúde, pobreza, falta de financiamento, dificuldade de educação, e aí a gente vai ter governos fracos, políticas, né, corruptas. A gente vai ter toda essa combinação, infelizmente, né, de desafios que não vão ajudar em nada a estas pessoas, essas populações avançarem, a não ser que a gente tenha uma agenda global que ajude a guiar, né, isso, né? Bom, então, a gente sabe que a gente está perdendo biodiversidade no planeta, então a gente pode imaginar com 1,5 grau, né, ou até 3 graus, qual vai ser essa perda de biodiversidade com o aumento da temperatura. Mas aqui não está computando quanto eu resolvi desmatar esse ano que passou, né? Quanto eu resolvi aumentar a área de garimpo, desmatamento, poluição de rios, por conta dessas iniciativas. Então, sem dúvida, se a gente olha o Brasil nos últimos anos, a gente está na contramão de tudo aquilo que a gente combinou, acordou internacionalmente falando, né? Nós temos a maior floresta tropical do mundo, ela tem uma biodiversidade enorme, ela tem um impacto, ela é necessária e impactante no sistema climático e da vida do planeta Terra, e para nós, sem dúvida alguma, é muito mais vantajoso, é difícil colocar isso, né? Não é que a gente tem que ter vantagem, tem muito maior benefício para nós manter a floresta em pé do que ela no chão. Isso, sem dúvida, né, é o que nos governa, né? Muito bem, então, a gente está tendo uma grande perda de
biodiversidade marinha. Aliás, ontem teve um acordo importante na ONU em que se monta uma agenda de trabalho para até 2024. A maior parte dos países signatários vão ainda dialogar para que a gente aumente a eficiência, para que a gente pare de produzir plástico de uso único e que ele acabe no oceano, né? Quer dizer, a gente só pode continuar usando plástico se a gente continua reutilizando ele. Então, o exemplo, o canudinho, né? O canudinho é um plástico que ele é uso único e ele vira dejeto, vira lixo, né? Vira um poluente no ambiente oceânico, por exemplo, né? Então, tem uma agenda que foi aprovada ontem, né? Então, que bacana que essa agenda foi para frente e a gente deve ter uma proposta, digamos assim, robusta até 2024, quer dizer, em 2 anos, né? Bom, então, a gente tá em vários riscos, né? Como a polonização, as regiões costeiras, o turismo recreativo, né? A cadeia da vida e do alimento, saúde, né? Água, ar limpo e a regulação do clima, que é a interação com a biodiversidade. Isso tudo está entrando em colapso mesmo, né? Então, a gente está aumentando o estresse para alimentação, para falta d'água, né? Inundação e assim vai indo, tá? Vamos lá. Então, a gente está aumentando, né? Como é que a gente vai dizer? Increase gaps between adaptation. A gente está aumentando aquilo que a gente não sabe como está funcionando bem e como a gente vai ter que melhorar, a gente está ampliando à medida em que está acelerando a mudança climática e a gente está tentando, com a ciência e a tecnologia, resolver isso aí. Em especial com os mais pobres, sempre aos mais pobres, né? Em que eles vão ter as maiores dificuldades e, obviamente, vão morrer muito mais, sem dúvida nenhuma, né? Bom, então a gente sabe que a natureza oferece um caminho único, né? Com grande potencial para a gente reverter isso, né? A gente vai ter que trabalhar com o manejo de água, sem dúvida, isso é urgente, seja para cidades ou seja para a agricultura, né? A gente vai ter que melhorar a produção de alimentos e entender que tipo de alimento a gente quer produzir, que redes de alimentos nós vamos desenvolver e fortalecer, né? Um exemplo, a gente sabe, no Brasil, a agricultura familiar é ela que sustenta a nossa comida do dia a dia, essencialmente, né? Então, a gente precisa ponderar muito, né? Por exemplo, o Cinturão Verde na cidade de Porto Alegre, né? Tem uma política pública que ajude a desenvolver a produção de tomate, de legumes, de hortifruti e etc., próximos da cidade. Isso dá qualidade do alimento, mantém a pessoa na área agrícola, mantém a área agrícola junto à cidade, combate o aquecimento global, ajuda a reter água, ajuda a melhorar a qualidade do ar, gera renda, gera o ambiente adequado e a gente tem um alimento melhor sem transporte, sem emissão de combustível por grande distância, né? Então, esse é um caminho que é certo, né? Que cidades como Porto Alegre ou maiores que Porto Alegre têm que fazer. Então, a gente está vendo Londres, Paris, uma série de cidades no mundo mudando a sua arquitetura, reinventando, inovando, né? Compartilhando jardim, produção e etc., pela sacada, na rua, entre prédios, etc., né? Então, é realmente impactante, né? Ver isso acontecendo de forma concreta, tá? Está demorando muito para chegar aqui. Está demorando demais para chegar aqui. A sensação que eu tenho parece que a gente voltou em 5 anos, a gente voltou décadas, né? Nos nossos horizontes de perspectivas no Brasil, tá? Então, a gente vai ter que fazer realmente uma série de adaptações, né? Para diminuir as informalidades. Deixa eu avançar. Temos limites, ok? A gente consegue resolver muitos dos nossos problemas se a gente conseguir evitar que a gente passe de 1,5 grau de aumento da temperatura média global. Se isso passar, a gente vai ter realmente problemas
maiores ainda, como falta d'água, fome, etc. Bom, custos, a gente sabe que tem grandes vantagens. Bom, a gente precisa acelerar muito a adaptação, né? E a gente não está fazendo nada de adaptação, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Chuvas extremas, inundações e os eventos no Brasil. Não teve nada de adaptação em relação a um cenário que, pelo menos há 2, 3 décadas, a ciência está dizendo. Está chovendo mais, tem mais evento extremo, isso vai ter que intensificar. No verão, o sudeste do Brasil é a área preferencial para esse tipo de evento. Então, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, são regiões que preferencialmente têm eventos extremos de precipitação, e eles estão mais extremos do que aqueles que a gente conhecia antes dessas mudanças, né? O Brasil, em relação a isso, né, a adaptação, vejam que cenário difícil, né? Na última década ou 2 décadas, a população em áreas de risco, isso é, em costas de morro, áreas que não deveriam ser ocupadas, e por conta do custo da moradia, pela exclusão, falta de projeto, etc., isso mais do que dobrou, né? Na última década, década e meia no Brasil. Então, as regiões metropolitanas ou em áreas de encostas cresceram muito a população, e essa população já está numa área vulnerável, e essa população não se reconhece como em área vulnerável. Isso é um grande dilema que a gente tem, porque a gente tem que ir para a sala de aula, falar em mudança do clima, em vulnerabilidades, ensinar as crianças a enxergar o risco potencial da casa onde ela mora, se o bairro que ela mora alaga enchente, ou se é deslizamento, ou se é a combinação dos dois, etc. Então, a gente não conseguiu nem chegar nessa cultura, e enquanto que a gente não conseguiu levar essa cultura, essa informação para a comunidade, a economia, o desordenamento urbano e territorial amplificou muito as desigualdades no Brasil. Então, em resumo, nas últimas 2 décadas, a pobreza ocupou mais áreas de risco e, infelizmente, a mudança climática está me dando mais eventos extremos que, somados às áreas de risco e a ocupação delas, é um desastre por completo, né? Então, é isso que a gente está observando, de certa forma, eu estou resumindo aqui, por exemplo, Petrópolis, no Rio de Janeiro. A gente sabe onde não deve e onde deve ocupar naquela região. Mas aí, teve política eficiente, né? Não adianta só ter uma sirene e um alerta, né? Tem uma sirene e um alerta, a pessoa diz, tá, mas eu vou correr para onde? Esse é o melhor, único canto da minha vida, né? Essa casa que tem um cômodo, né? Uma cozinha, um banheiro, muitas vezes, né? Tá tudo conjugado. Então, ela não vê risco nisso. Aliás, ela está vendo o futuro dela ali, né? Então, é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Então, a gente tem que amplificar, né, a comunicação e os benefícios daquelas ODS, né? Então, a gente podia listar várias daquelas 17 ODS para o nosso dia a dia, né? Em relação à nossa adaptação e enfrentamento das vulnerabilidades. Nós nem chegamos lá nas vulnerabilidades, para vocês verem como é crise, né? Mesmo, né? Bom, aí aqui depois, com calma, vocês vão poder ter acesso aos slides, vão poder ver cada uma dessas ODS e o que elas incrementam, e o grau de confidência que os cientistas, né, jogaram para nós, né, como importante. Me perdoem por ter que correr, né, mas, sem dúvida, né, não faz sentido eu, né, de detalhe por detalhe, né? Então, a gente precisa desenvolver a resiliência, né? Resiliência envolve uma percepção necessária, mas acurada, do que uma cultura local tem com o seu ambiente, com as suas tradições e com o conhecimento científico que a gente entrelaçar, né? Não adianta o professor Francisco dizer assim, a mudança do clima é assim, nós vamos ter impacto e vulnerabilidade, então agora nós vamos fazer assim. Sem eu escutar tal comunidade, sem entender a história, a cultura, e a partir dali propor alternativas, né? Por isso que não existe um manual, tá? Não tem um manual único, né? A gente vai ter que buscar essas alternativas, comunidade a comunidade, resiliência a resiliência, dentro das 17 ODS, por exemplo, né? Muito bem.
Acho que estou indo para o fim. Aqui está, né? Então, a gente precisa começar hoje, e é algo que é novo também no discurso de nós climatologistas. Nós não podemos mais planejar, pensar nossas ações em década. Nós temos que começar a planejar nossas ações em ano, né? É um problema, tá? É realmente real. Nós estamos no Brasil um ano de eleição, nós precisamos resolver questões emergentes, e todas elas têm que estar relacionadas à questão do clima, às vulnerabilidades, seja pelo clima, pela economia, pela pobreza, pela fome e assim por diante. Então, vejam que papel importante nós temos, né? Professores, pesquisadores, né? Futuros professores, né? Eleitores, né? Para com a nossa sociedade, tá? Acho que é um muito obrigado. Me perdoe. Nossa, muito obrigada, Chico, muito obrigada mesmo. Só a tua aula é agora 7h20? Eu já tinha pedido para o pessoal me esperar 7h30, porque eu não conheço. Eu sei que eu ia transgredir nos slides, né? Então, eu imagino que talvez tenha alguma questão, algum comentário, né? Não sei. Eu gostaria de fazer uma questão, e aí a gente verifica da turma, que está uma turma boa aqui, que legal, né, das ciências e das letras. Como é que tu, que és pesquisador da área, que tem os dados em relação a essas mudanças, né, que tem as redes de pesquisa, como é que tu vês esses acordos internacionais? Quais que conseguiram avançar, em que se conseguiu avançar? E aí eu não estou pensando no Brasil, porque a gente só regrediu nos últimos 5 anos. Se tem alguém que votou no Bolsonaro, por favor, reveja, né? E se quer ser professor, principalmente na questão das questões da ecologia, porque é um governo muito... Outros governos não foram tão bons, mas esse está sendo especialmente ruim nessa área, né? Bom, mas assim, em termos internacionais, como é que tu enxerga que acordos que avançaram, o que avançou, o que não avançou nada, como é que tu... É uma pergunta desafiadora, Simone. Basicamente, o que trouxe esse relatório recente, o que está nas entrelinhas ou nos discursos dos colegas lá, quando lançaram o relatório, é que, graças a estes acordos internacionais, a partir de informações da ciência, nós vamos conseguir, né? É uma notícia boa, né? Nós vamos conseguir, se tudo seguir neste rumo, né? Por exemplo, a Europa está em franco acordo entre países, não só, né? Por exemplo, estou tentando lembrar datas, né? Acho que a Inglaterra tem até 2035 para fazer uma transição de carro a combustão para veículo elétrico e assim por diante, né? Então, estas iniciativas que estão lá ligadas à indústria, à produção de automóveis e à emissão de CO2, entre outras, contribuíram muito para que a gente consiga vencer a meta de não passar de 1,5 graus, né? Esse relatório agora, de 28 de fevereiro, ele trouxe essa luz, né? Que existe essa possibilidade real de que essa transição, veículos a motor a combustão para elétricos, vai ter uma contribuição de verdade. A ampliação de parques eólicos, painéis solares, como energias, né, em áreas, em projetos alternativos, tem uma contribuição. Várias localidades no mundo conseguiram frear desmatamento, queimadas, etc. E isso já mostrou um grande benefício, né? Infelizmente, né, tá aí, né, os dados de qualquer agência de monitoramento de satélite hoje mostram, né, que o Brasil, infelizmente, entrou numa rota oposta a isso, mas que se a gente voltar, né, a ter essa fiscalização atuante e ter isso como uma política, né, de Estado, né, dizer assim, olha, preservação com investimento. Aliás, é bom comentar que eu acho que foi o ano passado ou retrasado, eu assisti um seminário
acho que foi a Fundação Getúlio Vargas, né, com economistas, ambientalistas, e eles mostrando que, enquanto o Brasil mais apertou a fiscalização de desmatamento, trabalho escravo, todas essas ações que vão nesse sentido, né, de melhorar a qualidade da vida e preservação ambiental e etc., a economia, né, o PIB brasileiro não parou de crescer e a produção agrícola, pelo contrário, subiu, né? Então, a produção agrícola, a produtividade agrícola tem muita associação com tecnologia, né? Com variantes adaptadas para a área mais seca, para a área mais úmida, duplo cultivo, inversão de cultura, quer dizer, fazer toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento, ele tem muito mais função econômica e social no nosso país do que simplesmente você desmatar mais uma área e aumentar a área de produção. Isso não dá ganho, né? Aliás, em curto espaço de tempo, o que a gente já viu? Está faltando água, aumentando a temperatura, está precisando mais adubo, está precisando mais agrotóxicos, quer dizer, está ficando caro, está ficando inviável, né? Então, esses acordos internacionais, eles claramente já identificaram que estas ações que nós discutimos na última década e meia já têm efeito, já é mensurável esse efeito para esse cenário que a gente está falando aí, talvez 2040, 2050, né? Que a gente não quer que passe de 1,5 grau até essa época, até essa data, né? Que a gente vai estar, aliás, a gente vai poder repetir essa residência pedagógica, né? Vou estar caquético, tudo bem, né? Mas a gente vai poder repetir essa residência pedagógica lá em 2040, está faltando 20 anos, né? Eu espero em 20 anos ainda estar aqui, tá? Mas para a gente identificar o que a ciência trouxe, né, e o que a gente já percebeu sobre isso, né? Isso está bem claro, isso é bem claro, né? Só para complementar, Simone, infelizmente, né, quando o presidente Trump se elegeu nos Estados Unidos, e aí ele rompeu com a ONU, rompeu o Acordo de Paris, ele jogou para baixo, né, jogou para trás todo o avanço que estava sendo feito de forma unânime, vamos dizer assim, né, voltou à especulação, e isso é só especulação, né? Já vamos seguir mais 4, 5 anos usando carvão, vamos tentar mais 4 anos na mesma produção do petróleo, etc. É o seguinte, não corta isso da noite para o dia, né? Aliás, fazem 30 anos ou mais que o IPCC está dizendo, a gente precisa fazer transição de energia. O professor Luiz Pinguelli Rosa, que faleceu ontem, né, era um líder cientista brasileiro na questão do painel de mudanças climáticas no Brasil, né, no Fórum Brasileiro e etc., com energias alternativas, um franco conhecedor de energia, petróleo, água, gás, etc., no Brasil, e com mudança climática. Então, eu recordo de acompanhar, inclusive o próprio Pinguelli. A última vez que eu encontrei foi numa audiência pública no Senado, não, foi na Câmara, isso em 2000 e... acho que foi logo no início, 2009, eu acho que por aí, 2008, por aí, né? Foi a última vez que eu encontrei pessoalmente numa audiência lá em Brasília, onde a gente ouvia, né, todos esses atores que tentavam dizer assim, olha, precisamos fomentar políticas públicas nesse sentido, porque a mudança climática está agravando e etc. Né? Então, isso tudo que a gente viveu, né, acompanhou, tem resultado positivo. Tá? Uma comparação muito objetiva se a gente não produzir vacina para a Covid e não levar nos países mais pobres, a gente não se livra das novas variantes da Covid. A gente precisa equacionar isso, né? Equacionar a linha de produção, né? Até, às vezes tem país que não tem como produzir, né? E, claro, comprar da noite para o dia é uma fortuna, né? Então, a gente precisa ter essa compatibilização. É um caso bastante próprio, né, que a gente está vivendo nesse momento. Muito obrigada, Chico. Obrigada.
A Fernanda disse o seguinte, né? A Fernanda Leite. Nós, comunicadores, temos que pensar no ensino que possa atacar em todas as frentes para tentar frear essas mudanças climáticas, né? Aí a Tainá pergunta, como está o investimento em pesquisa nesta área aqui no Brasil, a nível de mestrado? E a Marinês, só para terminar, tenho percebido um movimento considerável na aquisição de placas solares, um investimento positivo no uso de energias renováveis, certo? Tá. Isso, eu também observo. Se a gente circula pelo litoral norte, onde eu circulei recentemente, né, aquelas fugidas, né, de final de semana, a gente vê empresas, né, a gente vê a propaganda, a gente vê a estrutura de empresas e a instalação. A gente olha o telhado das casas, mais placas solares, né? Então, seja para aquecimento de água, seja para produção de energia e assim por diante. Isso é muito bom, porque o que não falta é telhado no planeta, né? O que não falta é mega cidade com telhados. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre está quase adquirindo sua autossuficiência, porque resolveu ter placas solares. Tem projeto fabuloso da ONG Acilpoa, em Porto Alegre, com placas solares em escolas no Morro da Cruz, por exemplo, né? Então, são projetos, são iniciativas que estão sendo acompanhadas aí pelas 100 cidades resilientes do mundo, né? Porto Alegre é uma delas. Porto Alegre é uma cidade que está na vitrine global. Porto Alegre, Paris, Nova York, Tóquio, pertence ao grupo de 100 cidades resilientes que tem que ter políticas ambientais, tem que ter projetos, tem que ter envolvimento nisso, né? Então, claro, lembrando da pergunta da Fernanda, né? Então, se em sala de aula todas as disciplinas, em algum momento ou em momentos específicos, trazem essa realidade, porque isso é realidade, né? Facilita para aquela criança, para aquele jovem compreender e explorar melhor o mundo. Aliás, a minha avó, que é professora também, né? Ela dizia isso, meu filho, quando a gente ensina a criança a ler, escrever, a gente faz os experimentos, ela vê como funciona, ela se torna criativa, ela se torna questionadora. E aí, claro, isso vai ser mais fácil ter esse diálogo, né? O investimento. Bom, a gente vive uma crise de investimento em ciência e tecnologia seríssimo no Brasil. Nós estamos praticamente perdendo os mestrandos e os doutorandos, né? Eu vejo isso nitidamente nos meus orientandos de pós-graduação, né? Eles estão, cada dia que passa, mais desanimados com o futuro, né? Eles têm fazer mestrado e doutorado começa muito por um movimento próprio, né? Eu decidi ser professor e vou me especializar, né? E a gente meio que aceita que a vida vai ser difícil e baixa remuneração, vamos dizer assim, a longo prazo, né? Quando a gente compara com outras iniciativas profissionais que a gente poderia estar fazendo. Mas, mesmo assim, né, está muito pior, está muito, muito, muito pior o cenário atual. Então, não tem bolsas, né? Os programas de pós-graduação estão tendo dificuldade de manter, né? As cotas de bolsa, que por qualidade e excelência deveriam ter, elas não estão sendo mantidas, né? Então, isso afasta, né? Afasta aquela aluna ou aquele aluno de pós-graduação, brilhante ou não, porque isso é que eu identifiquei. Às vezes a gente pega assim, aquele é um aluno que tem um perfil, está preparado, está pronto para decolar. Ele está desistindo, ele está desmotivado. E o aluno que vem, né, estou com maior dificuldade, vou ter que vencer essa parada para depois encarar o mestrado, etc. Ele também está dizendo assim, mas para que eu vou fazer isso tudo, né? Então, tem provavelmente, na nossa conta aqui, de colegas, conhecidos, né? Tanto no Brasil como lá fora, a gente vai ter um gap, né? Uma falha, uma ruptura em formação de profissionais nessa área por quase uma década, né? Nos próximos, que a gente já tem 1, 2 anos aí, né? A própria pandemia dificultou, né? A pandemia, com a crise econômica, aumentou essa dificuldade. A pandemia, crise econômica e falta de incentivo científico por parte de financiamento governamental aniquilou, vamos dizer assim, né, esse raciocínio. E aí eu acho que tinha uma terceira pergunta que eu esqueci. E mestrado na área de climatologia, eu acho que talvez
A pergunta é se há... Da Tainá, como está o investimento? Tá. Tu disseste que a pesquisa está complicada. Isso. Não, o IGEL tem uma linha... Tem. Aqui, por exemplo, no programa de pós-graduação da Geografia, né, todos os meus orientandos ou orientandas, né, estão trabalhando com o quê? Eventos extremos no sul do Brasil, eventos extremos no Rio Grande do Sul. Eu tenho um aluno de doutorado que está fazendo um trabalho lindíssimo em todo o bioma do Cerrado, então a gente demonstrou pelo trabalho dele que o Cerrado brasileiro ficou mais quente, ficou mais seco nos últimos 50 anos, a expansão agrícola só deteriora o bioma cerrado, só deteriora as condições ambientais, então fauna e flora, tanto da noite como da madrugada, estão sendo completamente alteradas, né? Um exemplo ainda sobre isso, né? Ele conseguiu observar em grau de identificação, não só por dado medido em estação meteorológica ou por dado de satélite, etc. É que a gente perdeu o orvalho, digamos assim, olha só, a gente perdeu o orvalho do Cerrado. E o que é o orvalho numa região como o Cerrado? É a gota d'água que se forma em cima da folha da planta, do tronco da planta, ou sobre a carapaça, as costas dos animais. E ela é uma fonte de umidade para o ecossistema. Então, a vida, a biodiversidade do Cerrado está sendo condenada, porque se não existe mais orvalho num ambiente como o Cerrado, a gente eliminou, né, o ciclo hidrológico da vida no ambiente cerrado. Então, ele se torna mais seco, se torna mais quente, se torna impróprio, né? Então, aqui na geografia, a gente tem, mesmo eu trabalhando com Antártica, eventos extremos, etc., mais da metade, né, dos pós-graduandos, né, estão envolvidos com eventos e mudanças do clima no Brasil, de modo geral, tá? Ou na região costeira e assim por diante. E outros algo com Antártica também e assim por diante. Então, tem uma linha, né, somos alguns professores aqui no departamento que, pela natureza da geografia, vamos dizer assim, querer sempre se aproximar da química, física, biologia, matemática, história, sociologia, né, traz para dentro estas questões, né? Então, isso está muito presente no nosso programa de pós-graduação, né? Então, um exemplo, né? Agora, eu interagi com disciplinas e seminários temáticos lá no agronegócio, na ecologia, etc., e também tem especialistas se dedicando a essas questões e mostrando o que de fato é produtivo, tem qualidade, o que mudou e o que a gente pode planejar para frente, né? É verdade. Eu acho, assim, como já são 19h27, Chico, queremos que tu vá para a tua aula, né? E tenha um tempinho para tomar uma aguinha também, né? Olha, só agradecimento, todo mundo dizendo, o pessoal das ciências dizendo uma honra participar da aula do professor, né? Então, só agradecimento, Chico, assim, foi um momento bem esclarecedor, né? Porque fomos movidos por essas questões desses últimos eventos internacionais e tal, né? E toda essa questão da discussão das mudanças. Tu trouxeste um momento aqui de formação muito esclarecedor, né? Que bom que ficam as lâminas, e acho que é isso. Acho que é isso. Eu vou salvar num PDF que fica mais fácil de otimizar, né? E aí, claro, né? Mando para o teu e-mail, para o teu, do Gregório, né? A apresentação e os links desse material que foi recentemente publicado, e aí é um acervo riquíssimo, né? Porque todos, né, todas que estão aí presentes vão poder utilizar, vão poder, inclusive até depois escrever, não compreendi isso, não, né, etc. Às vezes, falando rápido, a gente não é muito claro, né? E, mais uma vez, eu é que agradeço, né, essa oportunidade, a honra é toda minha, é um enorme desafio sempre, né, comunicar, né? E me perdoe, né, pela correria. Eu sei que foram slides demais para o tempo aqui, né? Isso é impróprio para um professor, né? Já que aqui a gente tem o público de mas é muito conteúdo, não, tá bem, né? Tá bem. Mas a ideia era que essa avalanche, né, de detalhes, de informações das mais diversas, né,
pudesse, de alguma forma, tocar, provocar, né, o grupo, né, já que é um tema presente e, lamentavelmente, será um tema presente até o último dia de nossas vidas, inclusive do mais jovem que está presente nessa sala, né? Então, infelizmente, né, se a gente for eficiente nessa década em adaptação e melhoria de vulnerabilidades, em 2080, em 2100, poderemos ter condições bem melhores, né, do que as piores previstas. Condições bem melhores do que hoje, não. Condições bem melhores do que a minha infância, não mesmo, né? Então, eu acho que isso lamento ser tão impactante, né? Não é que eu queira ser impactante, mas as minhas reflexões, inclusive na beira da praia, lá pensando, vai chegar uma hora que não vai ter mais a duna, nem esse mar para mim tomar banho, não vai ter mais nada, né? E nesses dias, se a gente está no litoral, está 20, 26, 27 graus Celsius. Porto Alegre está 35, 33, 34, com sensação térmica de 40 e tantos. É uma prova de que, né, tem algo que não está, né, que é algo que foi completamente alterado, né? Então, obrigado. Muito obrigada mesmo, Chico. Isso aí, que bom contar contigo. E agradecemos muito a audiência, e é isso aí. Ótimo final de semana. Divirtam-se, cuidem-se, aproveitem a vida. Mantenham um distanciamento, mas dá para fazer muita coisa na distância. É verdade, dá para fazer muita coisa na distância. Abraço, doutor Francisco. Ou muito cedo ou muito tarde, mas sai para a rua, dá uma caminhada, vai curtir o mundo, né? É importante, a gente precisa muito disso. Né? Isso aí. Abração. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gregório. Abraço, Chico. Obrigado. Então, Gregório, você sumiu com a tua imagem, né? O Gregório deve estar já tomando cervejinha gelada. Pior que não. Estou brincando, Gregório. Mas agora vou, né? Está liberado, Gregório. Bom, eu vou para aula, mas alguém tem que se dar bem. Mas eu estou em aula a tarde toda, então agora é meu direito. Né? Tá certo. Muito bom encontrá-los. Muito bom, bem. Em breve, pessoalmente. Isso aí. Eu tenho certeza que em algum momento de abril para frente vai ser uma felicidade só. Nós já começamos com as presenciais das experimentais. Já está funcionando. Que ótimo. Que ótimo. É outra vida. É outra vida. Não, a gente vai fazer diferente, mas vai conseguir. Vai sim. Isso aí. Beleza. Obrigada, Gregório. Obrigado, Chico. Simone, eu vou parar de gravar agora, tá? Tá, isso. E daí ver as presenças. Já tem vários prints das presenças. Eu não sei se ele vai gerar uma lista no final. Por via das dúvidas, eu fiz prints.